Deus, queridos irmãos, que bom é ter você conosco mais uma vez nessa série chamada Pérolas da Madrugada. Estamos a 24 horas de um evento nacional de extrema relevância e importância sobre a nossa nação. E a palavra de Deus que nós vamos meditar hoje, o título dessa mensagem é Como Jejuar. A palavra de Deus está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 16, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mosteis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Meu querido irmão, aqui nos evangelhos, Jesus não estava só preocupado em curar enfermos e dar vista aos cegos, em curar leprosos. Ele era o mestre por excelência e essa palavra mestre aparece 80 vezes nos evangelhos. E eu, como mestre da casa de Deus, venho trazer uma instrução para você esta noite. Como jejuar? De que maneira jejuar? Os benefícios do jejum, as batalhas bíblicas que foram travadas no Antigo Testamento, que tiveram vitórias através do jejum de homens e mulheres de Deus. E no Novo Testamento, a situação não é diferente. Era na base do jejum e na base da oração que as batalhas espirituais eram vencidas. E eu quero começar esta pérola da madrugada, esta noite, como jejuar. Meu querido irmão, você sabia que existem 3 tipos de jejum? Por que falo eu nisso? Porque às vezes é comum eu ouvir das pessoas: mas pastor, eu não consigo orar, eu tomo medicações, eu sinto dor de cabeça, eu sinto tonturas. Então eu vou colocar esses 3 tipos de jejum, porque de fato, com certeza, em nome de Jesus, você poderá fazer um deles. O primeiro jejum, meus irmãos, é o jejum sobrenatural. Está no segundo livro de lei da Bíblia, em Êxodo, capítulo de número 34, versículos 27 e 28. Quando Moisés, o libertador do povo de Israel, sobe ao monte Sinai e Deus dá a ele o decálogo. Decálogo, junção de 2 palavras gregas, deca, 10 e logos, palavra que modernamente quer dizer os 10 mandamentos. Moisés subiu lá e fez um jejum sobrenatural. Esse é o primeiro tipo de jejum. Ele jejuou 40 dias. Semelhantemente, Jesus também, no Novo Testamento, em Mateus capítulo número 4, Jesus também jejuou 40 dias. Irmãos, realmente, jejuar 40 dias é um jejum sobrenatural. Segundo tipo de jejum, o jejum total. Pastor, o que seria um jejum total? Um jejum total é um jejum que inclui a água. A água, meus irmãos, não contém caloria e também não é considerada um alimento. Portanto, nós podemos fazer um jejum incluindo a água. Ou seja, o segundo tipo de jejum, um jejum total. Mas existe, meus queridos irmãos, um tipo de jejum que é um jejum muito interessante, que também é considerado um jejum. É um jejum do manjar não desejável. Sabe onde está escrito isso nas Escrituras? Em Daniel,
profeta menor Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 6, diz que durante o espaçamento de tempo, precisamente 3 semanas, 21 dias, Daniel não colocou manjar desejável nos seus lábios, na sua boca, para se alimentar. O texto não diz, irmãos, que ele não colocou nada em sua boca, e sim que ele não colocou nada prazeroso na sua boca. A palavra prazer vem do hebraico, que quer dizer chamadote, e sua tradução, segundo o Molfart, é não comi iguarias. Portanto, você que toma medicações, que fica tonto, que precisa seguir, com todo cuidado para fazer um jejum, seja ele sobrenatural, seja ele total, ou seja ele do manjar desejável, mas para você que enfrenta muitos embates ao jejuar, sugiro a você que faça esse tipo de jejum de Daniel, que é exatamente retirar as coisas prazerosas dos seus lábios. Tome um café sem açúcar, coma 3 bolachas e tire um tempo. O que importa mesmo, irmãos, é que no momento do jejum também você esteja em consagração a Deus, lendo a sua palavra, orando, fechando a porta do seu quarto e, como diz aqui o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, fora da vista dos homens. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, isso indica que o jejum deve ser algo secreto. Irmãos, o jejum é a chave mestra para o impossível. Diante de grandes batalhas, podemos jejuar ao Deus dos céus. E eu vou aqui citar algumas dessas batalhas para gerar ânimo no seu coração, para que você também tome posse desta ferramenta. E juntos, no dia 5 de abril agora, clamemos a Deus por uma intervenção poderosa das suas mãos nesta nação brasileira. Segundo Crônicas, capítulo 20, conta a história de um rei, Josafá. Josafá diz que vários reis vieram para dar com ímpeto contra ele e ele teve medo. Reconheceu a sua limitação diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Diante desta batalha, ele apregoou um jejum como rei de Israel. Ele apregoou um jejum. E no momento que todos jejuaram, ali a nação inteira, as famílias, aqueles que temiam a Deus, Deus usou um profeta. O nome deste profeta era Jaziel. Você sabe o que quer dizer este nome? Em hebraico, Jaziel quer dizer Deus vê. Antes mesmo deles se propuserem a orar, Deus já estava vendo aquela batalha. Deus queria uma atitude do seu povo. E qual era a atitude? Jejuar, clamar a Ele, se humilhar diante dEle, buscar a sua face, buscar a sua intervenção. Deus vê. Aleluia. Deus está vendo tudo o que essa nação está passando. Por isso o chefe maior desta nação nos conclamou ao jejum. E nós, como profetas, pastores e cristãos, aceitamos esse desafio de clamar ao Deus dos céus. O que aconteceu? Quando Josafá clamou, não usou um poder bélico, não usou força humana. O poder de Deus entrou no meio daqueles 3 exércitos e colocou um espírito de confusão no meio deles, de forma que eles não se entendiam mais. E aí a vitória chegou. Jonas, irmãos, foi um homem chamado por Deus também para anunciar a destruição de uma cidade.
Só que ele de princípio não aceitou esse chamado. Ele se colocou num porão de um navio e foi para o sul da Espanha. E a baleia o tragou e ele foi parar em Nínive para cumprir o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Está em Jonas capítulo 3, versículo 4, que era anunciar que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida por conta do seu pecado, por conta da sua ganância, por conta da sua altivez, por conta da sua corrupção. Mas Jonas foi lá e, ao pregar, o rei daquela cidade se arrependeu e promoveu um jejum. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que Deus poupou aquela cidade de um julgamento através do jejum, dessa arma poderosa, dessa chave mestra para o impossível. Ali, aquela cidade momentaneamente foi poupada daquela desgraça por conta do jejum daquele rei. Ezequiel capítulo de número 18, versículo 23, o profeta maior diz: acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Não, diz o Senhor, antes que ele se converta e se arrependa. Meus irmãos, Esther, aquela jovem judia que foi colocada como rainha da Pérsia. O reinado de Assuero era um reinado de 127 províncias de línguas e nações diferentes. Hoje, geograficamente falando, da Índia até a Etiópia. Um grande plano foi armado, um grande plano foi arquitetado para destruir os judeus, para destruir a nação de Israel. E ali Mordecai se humilhou, tio de Esther, e foi levar a mensagem a Esther de destruição. Era um decreto assinado pelo rei, através de seu primeiro-ministro Amã, uma trama argilosa. O povo de Deus tinha dia, data marcado para morrer. Meus irmãos, esse livro é um livro espetacular. O nome de Deus não aparece nele, mas aparecem as intervenções poderosas de Deus. Deus agiu, irmãos. Esther disse a Mordecai: vai e jejuai por mim 3 dias e 3 noites, e eu e também a minha serva, as minhas servas jejuaremos. Mas Mordecai disse a Esther: quem sabe se não foi para tal conjuntura que você foi elevada, rainha? Quem sabe, irmãos, se essa nação não chegou ao ponto que chegou com esta pandemia, para Deus dar o maior livramento a esta nação através desse jejum? Glórias a Deus. Quer saber o que aconteceu? O decreto foi desfeito. Esther entrou na presença do rei, e eu e você nesta hora da madrugada estamos entrando na presença do rei Jesus, antes mesmo de suplicar o favor do Pai. Nós estamos entrando na presença dele, suplicando que ele já interceda ao Pai por este jejum, que milagres aconteçam nesta nação, que coisas poderosas aconteçam a partir desse dia, sim. As pessoas olharem e verem e dizerem: só o Senhor é Deus e não há outro. E aí a trama foi desfeita, eles resistiram, o rei deu armamento e até o dia de hoje os judeus celebram a festa do Purim. A festa do Purim. Lembrando da grande vitória que Deus deu ao seu povo através do jejum. Você está vendo a importância de jejuar? Quantas batalhas que pareciam ser impossíveis e foram vencidas
porque houve jejum, porque houve clamor, porque houve humilhação, porque houve entrega de um povo que se chama pelo nome do Deus Todo-Poderoso. E esse povo sou eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. E Daniel, irmãos, Daniel capítulo de número 10, nos fala que Daniel, por 3 semanas, 21 dias, orou. E esta porção das Escrituras nos falam do triunfo de Deus sobre o príncipe da Pérsia. A resposta ficou bloqueada em um mundo espiritual. O mundo espiritual existe. O mundo jaz no maligno. E aí, irmãos, Daniel orou, mas a resposta não passou. Durante alguns dias, um anjo apareceu para ele e disse: Daniel, homem muito amado, desde a primeira vez que você se humilhou e passou a orar ao Deus dos céus, ele ouviu o seu clamor. Aleluia! Mas o príncipe da Pérsia resistiu, um principado. Saiba, meu querido irmão, que há um principado sobre cada estado desta nação. Há um principado sobre esta nação brasileira e sobre todas as nações. E os principados querem trazer tristeza, guerra, desolação. A nossa guerra não é uma guerra contra pessoas. A palavra de Deus é clara quando Paulo instrui a colocarmos a armadura de Deus em Efésios capítulo de número 6. Precisamente no versículo 12, ele diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas são contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A guerra é espiritual, por isso nós jejuaremos e buscaremos o favor do Senhor. Olha aí quantos casos: Josafá, Jonas, Esther, Daniel. Poderia te citar inúmeros exemplos, poderia inserir nesta pérola da madrugada inúmeros exemplos. Mas vamos para o Novo Testamento. Jesus também jejuou. Certa vez no Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, conta a história de um jovem possesso cujo qual os discípulos não puderam expelir os demônios. Irmãos, Jesus foi, expeliu aquele demônio e eles ficaram atônitos e perguntaram: por que nós não conseguimos expelir aquele demônio? Jesus disse, no versículo de número 28, eles perguntaram: por que não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: esta casca não se expele senão por meio de jejum e oração. Oh, meus irmãos, a igreja primitiva orou e jejuou. O jejum, irmãos, precedeu a primeira viagem missionária, quando estavam lá os doutores, homens eloquentes, sábios, segundo o saber deste mundo. E o Espírito disse: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu já tenho intentado em fazer, que era pregar o Evangelho aos gentios. Uma tripulação inteira de 276 pessoas foram salvas de um naufrágio, aquele naufrágio de Paulo. Paulo insistindo para eles não partirem. E eles partiram. Mas um anjo foi lá e disse: nenhuma vida se perderá. Sabe por quê, irmãos, isso aconteceu? Porque Paulo, ele tomava algumas atitudes na sua vida espiritual e isso incluía o jejum. Olha esse texto aqui que está em 2 Crônicas, a partir do versículo, capítulo 6, no versículo 4 e 5. A abnegação de Paulo.
Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Foi por isso que toda aquela tribulação foi poupada. Quero finalizar esta pérola porque eu acho que agora você já está sabendo o que de fato é o jejum, a importância dele, como fazê-lo, e eu quero finalizar utilizando o profeta menor Joel. Uma grande praga de gafanhotos tomou conta da nação de Israel por um preciso momento, fruto da disciplina do Senhor. E aí, irmãos, o profeta Joel foi alguém que tocou a trombeta para invocar a misericórdia de Deus. Hoje, uma praga assola a nossa nação e assola o mundo. E eu aqui estou sendo usado como um servo de Deus para juntos invocarmos a misericórdia de Deus através deste texto. O texto diz, a partir de capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, com tanto caos, com tanto sofrimento, com tanta morte, com tantas notícias ruins, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns. Partiremos para o dia 5, nos convertendo de todos os nossos maus caminhos, de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Igreja, tocai a trombeta no Brasil, no dia 5, jejum, tocai a trombeta, promulgai santo jejum, proclamai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa essa nação, Senhor. Poupa o Brasil, Senhor. Poupa as nações, Senhor. Poupa o Brasil. Não entregues a tua herança nas mãos para que façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? E depois deles jejuarem, irmãos, olha o que aconteceu. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Eu creio que depois de jejuarmos, o Senhor se mostrará zeloso do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, por todos os estados, no sertão, entre os ribeirinhos, entre os quilombolas, por todos os estados eles serão visitados poderosamente por Deus. O Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo, lhes disse: eis que vos envio cereal, ou seja, suprimento, vinho, ou seja, a alegria, porque o povo estava triste. O óleo, que é a própria presença de Deus no meio do povo, que quebra todo jugo opressor, e deles sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte. Quem ouve, entenda.
E o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, subirá um mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Olha o recado, não temas, ó Brasil, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E é isso que Deus fará nessa nação. No dia 5 e a partir do dia 5, grandes coisas. As portas do inferno aqui não prevalecerão. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e essa é a série Pérolas da Madrugada. E hoje com a mensagem Como Jejuar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus entre na sua casa com provisão, com transformação, com restauração, com cura, com libertação, em nome de Jesus. E espero somar forças contigo, meu irmão, no dia 5, para nos humilharmos nesse jejum nacional, para invocar o favor e a bênção de Deus sobre esta nação. Deus te abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.